Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação tricolor. Renato Portaluppi já está em Porto Alegre. Já está, é estranho, né? Porque deveria estar aqui na sexta-feira. Comandou o time por telefone, chegou na tarde desta segunda-feira, comanda treino no CT Presidente Luiz Carvalho e depois tem a entrevista coletiva. Mas eu tenho imagens da chegada do Renato, bastidores da chegada do Renato e uma entrevista onde ele já promete. Ao estilo Renato, ele não mudou. Mas o que fará Renato? A projeção de 2023 e a influência do nome Renato Portaluppi na eleição do Grêmio. Tudo a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga para quitaboletos.com.br. Agora com Pix antecipado. Como assim Pix antecipado? Pix na tua mão e você parcelando o valor que você vai receber. Vai receber uma grana em cash na hora e vai parcelar esse valor com Quitaboletos. Entra no site quitaboletos.com.br, faça uma simulação. E claro, se você tá no início do mês aí, né, apertado com um boleto que vai vencer agora, né, pertinho do dia 10 aí, Quitaboletos vai quitar para você esse boleto se você tá apertado. E você vai negociar em até 12 vezes utilizando 1, 2 ou até 3 cartões de crédito. quitaboletos.com.br. Como de costume, Renato Portaluppi lotou o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Lotou o modo de dizer, né? O pessoal fica ali do lado de fora, no portão de número 3. A torcida foi lá para recepcionar pela 4ª vez Renato Portaluppi. Eu fiz umas 2 chegadas do Renato em Porto Alegre e é sempre a mesma comoção, emoção, porque o torcedor gremista tem o Renato Portaluppi como um verdadeiro ídolo. E o Renato chegou ao seu estilo, né? Chegou prometendo, já chegou prometendo e está trabalhando neste momento. Antes de falar sobre o que ele vai fazer de cara, o que eu acho que o Renato vai fazer de cara no time do Grêmio para o jogo contra o Vasco da Gama, deixa eu mostrar aí uma imagem que ele já está passando aí, ó, na tela, tá? É uma imagem do meu amigo Jefferson Lisboa, o FBI tricolor, que estava lá no meio da galera e conseguiu registrar aí a chegada do Renato Portaluppi. Tem o que ali? 100 pessoas? 150 torcedores do Grêmio que foram lá aplaudir o Renato na chegada, né? E a gente consegue ver o Renato ali cercado por seguranças, né? Pelo pessoal da assessoria de comunicação do Grêmio. Vamos ouvir o sobe-som aí. Coloca aí, Renato. O Renato saiu dali e entrou em um ônibus, né, que leva, né, os passageiros para saída, né, tem que passar lá, fazer o check-out, né, no caso, no aeroporto, né, pegar a sua bagagem para depois ir pro CT Presidente Luiz Carvalho. Dentro do ônibus, ele concedeu uma entrevista onde ele já promete algo ao torcedor do Grêmio. Tá nas redes sociais do Tricolor e eu coloco aqui agora. Tá lá no Instagram, @Grêmio. Fala aí, Renato. Era muito satisfeito, muito feliz, emocionado. Obrigado pelo carinho e vocês podem ter certeza que eu vou retribuir tudo isso aí, esse carinho todo de vocês com o meu grupo, buscando as vitórias, buscando os pontos que interessam para que a gente possa subir para a Série A. Bom, um grande abraço e a gente se vê na arena. O torcedor do Grêmio pode ter certeza que eu e o meu grupo, Renato, né? É o Renato.
eu e o meu grupo vamos colocar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. A promessa que o Renato fez logo que desembarcou. O Renato vai tirar alguns quilinhos dos jogadores que estão acima do peso. O Renato vai fazer com que o Lucas Leiva volte a ser o Lucas Leiva de 2007. O Renato vai cruzar a bola para o Diego Souza entrar de cabeça com mais facilidade, numa melhor condição. Não. O Renato não vai fazer isso em 2 meses, 60 dias ele tem para trabalhar, 10 jogos, ele não vai conseguir fazer isso, mas ele transforma o ambiente. Isso é fato. Ele transforma o ambiente. E ele tem as convicções dele. O Grêmio não tem departamento de futebol. Por quê? Porque Renato é o departamento de futebol. Renato não aceita ouvir nada de ninguém. Porque Renato só ouve Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar técnico. Renato, na opinião dele, entende de futebol mais do que qualquer um. E ele tem moral. No único clube no Brasil que ele tem essa moral, ele promete fazer com que o Grêmio saia da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, vamos lá, o que o Renato vai fazer no time? Não tem muitas opções. E, aliás, nós temos informações de bastidor que dão conta de que ele escalou o time, ele colocou o Edilson para jogar, titular da lateral direita, certo? Ele pediu pro Tassiano entrar no jogo, ligou, falou com o Ruimar, que é o auxiliar técnico do César Lopes. O Ruimar foi lá e disse, Tassiano, onde? Ali, na meiuca, do meio para frente, para pisar na área para fazer gol. E o Tassiano entrou e fez gol, porque o Renato conhece o jogador, foi ele que pediu o Tassiano. Então, assim, mudança, um volante a mais, Thiago Santos, Lucas Silva. Não sei o que o Renato pode fazer no setor de meio de campo ali, na proteção. Mas eu tenho convicção de que o Tassiano vai ganhar muito espaço com ele, tá? Muito espaço com ele. Jeromel, Edilson, Diego Souza, os cascudos, Kahneman, quando voltar. Esqueçam, rapaziada. Esses aí não saem mais do time do Grêmio. Tem interferência no cenário político? Tem. A gente tem uma semana agitada do lançamento de chapas para disputa no Conselho e também para disputa para a presidência do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Renato, ele tem um papel determinante, decisivo nesta eleição. Ontem eu perguntei para o César Cidade Dias se ele tinha alguma informação de que a situação, a atual gestão poderia lançar um candidato e por isso trouxe Renato neste momento para ganhar voto, para tentar ganhar a eleição. O César não acredita, não vê um nome possível, factível da situação. Então, meu amigo, eu tenho que dizer para vocês que Alberto Guerra ganha força ao lançamento da chapa dele nesta segunda-feira. Alberto Guerra foi diretor de futebol do Renato lá atrás, em 2008, foi diretor do Renato, vice de futebol 2017, 2018, não, 2018, 2019, né? E é amigo do Renato. É amigo do Renato, amigo pessoal do Renato. E por isso ele fica fortalecido nessa disputa política. Odorico Roman era vice-presidente de futebol do Grêmio em 2017 e é o outro candidato forte nessa eleição. Mas a relação do Renato com o Alberto Guerra é uma relação muito mais estreita. E no meu entendimento, o Renato entra e se ele permanecer, e se o Grêmio sair da Série B e ir para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Renato fazendo um bom trabalho, é importante que faça um bom trabalho, tudo indica que o Renato irá permanecer em caso de vitória de Alberto Guerra. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Não esquece, dá uma passadinha na quitaboletos.com.br. Ainda aqui no canal, a repercussão da entrevista do técnico Renato Portaluppi. Tchau, tchau.